tomar banho primeiro. Professora. Boa noite, Oi. professora. Eu não entendi. Boa noite, quem é? Eliene, eu acabei de entrar, estou vendo a senhora falando sobre o teste. Eu não fiz esse teste. Está lá no AVA? Quem é? A Eliene. Não, eu nem coloquei no AVA ainda. Ah, tá. Que a senhora está falando de um teste aí, eu não estou... E o AVA está com muito É o problema. teste. Então, hoje de manhã, Eliene, eu link. E aí era só você clicar no link ali que ele já abre o teste com algumas perguntas. Você vai respondendo. É um teste bem pessoal, assim, é de vocês. Eu não vou. A gente vai falar sobre o teste, não sobre os resultados. É um teste de personalidade, ele é conhecido. E eu não vou falar sobre o resultado de vocês. Vocês podem fazer, para quem fez, ótimo, a gente vai ficar mais fácil de entender a explicação, né? Porque você vai olhando o teu teste, você vai entendendo. E quem não fez, não tem problema, pode fazer posteriormente, entendeu? Eu acho interessante fazer para vocês avaliarem, igual vocês estão ouvindo, o pessoal falando aí que bateu, que não bateu, tem coisa para melhorar, então é bem legal. Ao longo dessa matéria, a gente vai realizando aí alguns testes, algumas coisas interessantes aí, diferentes, para a gente poder fazer algumas avaliações, para poder justamente ajudar aí nessa questão, né? Que é justamente entender o comportamento, a gente fala o comportamento organizacional, mas na verdade a gente vai falar o tempo todo de comportamento humano, né? De modo geral, tá? Mas, professora, se tiver dúvida no teste... Oi. Professora? Se a gente tiver dúvida no teste, a senhora tira... No caso, eu tenho dúvida no meu teste. Eu fiz ele 3 vezes e as 3 vezes deu o mesmo resultado. Certo. Mas se você fez 3 vezes, é isso mesmo. Qual que é a dúvida? O que é? Que você não gostou da resposta? É isso? É que eu não sabia que era desse jeito, professora. Eu fiquei, assim, chocada com o resultado. Você ficou chocada? Fiquei, eu não sabia que era então. desse jeito. É? Não entendi, professora. Cortou. O que você não gostou? Que você não sabia que você era assim, é isso? Eu não imaginava que eu era desse jeito. Muitas pessoas já falavam que eu era exatamente do jeito que deu no teste, mas eu não imaginava que eu era realmente desse jeito. Então, você pode ser, assim, você não tinha essa visão de si, né? Então, você pode, por exemplo, pegar uma pessoa que seja bem próxima de você, uma pessoa que seja mais íntima, que você tenha convívio, se você se sentir à vontade, pedir para a pessoa dar uma lida e perguntar para ela se você é assim mesmo, ela vai te dar um feedback, entendeu? Para quem nunca fez. Você perguntou? Perguntei para minha mãe, ela falou, você é exatamente isso que está falando no teste. Eu falei, meu Deus, eu sou desse jeito. Então, você que levou um susto. Eu levei um susto quando eu vi o resultado, mas tá bom, né? Mas você viu que legal? O objetivo, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai chegar no teste. O objetivo é esse mesmo, assim, de você se deparar com algumas características assim que você talvez não perceba em você, entendeu? Que são as características conscientes, inconscientes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos iniciar aqui a aula. Eu vou fazer a introdução que a gente precisa conversar um pouquinho e aí a gente para aí um tempo maior que for necessário aí nessa parte do teste para a gente discutir e para vocês entenderem. Eu vou explicar um pouquinho sobre ele, tá bom? Bom, como eu falei na semana passada a gente fez só uma apresentação, foi bem rápida, né? Então, hoje a gente já começa a entrar na matéria. Isso que eu vou apresentar para vocês já é matéria mesmo, né? E o objetivo dessa aula de hoje, então, é identificar a relação, né? O que é esse comportamento organizacional, né? Então, o comportamento organizacional, ele tem aqui 3 níveis. Quando a gente fala comportamento organizacional, nós temos 3 níveis, né?
quando a gente fala do indivíduo, né? Quando a gente fala do grupo. Deixa eu só baixar meus slides, que às vezes eu não consigo ver. Então, quando a gente fala comportamento organizacional, Professora, a gente entender... Oi? desculpe interromper. Tem gente no grupo da sala pedindo para a senhora aceitar na aula. Ele não... Quem? Quem? Tem gente no grupo da sala pedindo para a senhora aceitar a aula. Mas não tem mais ninguém aqui para aceitar, já entrou todo mundo. É a Flávia, o Wallace e a Karine. Mas para mim aqui, o Anthony não está aparecendo. Ok, eu vou avisar eles. Assim que aparece, porque assim, para mim aparece aqui aceitar, e eu vou dando ok em todo mundo, automaticamente. No momento aqui, nós estamos em 41, não tem ninguém para entrar. À medida que eu vou falando, eu vou olhando aqui e já vou aceitando. Ok, Tá? obrigado. Nada. Gente, então vamos lá. Eu estava fazendo aqui uma introdução, né? O objetivo dessa aula é a gente entender esse comportamento organizacional. Quando a gente fala de comportamento organizacional, a gente está falando do indivíduo, certo? É uma abordagem que a gente vai fazer do indivíduo, do grupo e da organização. Então, quando eu falo de comportamento organizacional, eu preciso entender o comportamento do indivíduo. Então, quem é esse indivíduo? São as pessoas dentro da organização, né? A relação que essas pessoas têm entre si, e aí, então, começam a se formar os grupos. Então, às vezes, a pessoa, isso vocês, à medida que eu for falando, vocês vão lembrar muito da empresa onde vocês trabalham, ou até mesmo de relacionamentos, pessoas que vocês conhecem. Às vezes, por conta da estrutura de personalidade, às vezes sozinha a pessoa ela tem uma dinâmica, ela tem uma postura, uma atitude, que a gente vai ver hoje o que é a atitude. Às vezes, quando ela está no grupo, ela tem um comportamento diferenciado, ela tem uma outra forma, né, de agir. E quando a gente tem uma macro perspectiva, né, uma perspectiva maior, é quando a gente fala da estrutura organizacional. Então, por isso, comportamento organizacional. Eu tenho uma visão de todo, ok? Da empresa como um todo. Só que para eu entender a dinâmica da empresa como um todo, eu preciso entender esses grupos e tenho que entender as pessoas individualmente. Então, o objetivo da aula de hoje é justamente a gente vai abordar um pouquinho sobre os tipos de personalidade, a gente vai falar sobre personalidade, e aí eu escolhi o teste justamente para que vocês façam e entendam de uma forma mais prática o que é uma estrutura de personalidade, né? E aí, consequentemente, vocês entendem com maior facilidade aí o conceito do comportamento organizacional, tá? Então, o objetivo da disciplina é esse. Nós temos aqui, eu vou retomar para vocês poderem entender, né? Na verdade, eu vou repetir. Nós temos aqui duas áreas de atuação. Nós temos uma turma de gestão de pessoas, que trabalham com pessoas, então precisam entender aí muito essa questão dos relacionamentos, né? De características, de personalidade, de postura das pessoas enquanto empresas dentro da organização, e o pessoal que é de gastronomia, porque assim, dentro das relações que vocês vão ter, dentro das estruturas de empresas, vocês também precisam compreender como é que funcionam esses relacionamentos, né? E também, assim, uma disciplina que eu gosto bastante, eu acho que é uma disciplina bem gostosa, porque ela permite, assim, a gente ter essas vivências, né? Esses exercícios, esses conhecimentos, essas atividades práticas que vão nos trazendo aí uma visão pessoal, né? Como a própria... eu não lembro quem que foi aqui que falou agora, que, assim... permite que você tenha uma visão que, às vezes, você desconhece, né? Então, a ideia é justamente essa.
Na semana passada eu falei assim bem superficialmente sobre a questão aí da personalidade, dos valores, para fazer uma introdução na disciplina, e hoje a gente vai ver isso um pouquinho melhor, né? Com uma explicação um pouco mais detalhada sobre essa questão. Então, veja, nesse slide aqui a gente tem aqui, né, o indivíduo, a sociedade e a organização. Esse é o primeiro capítulo do livro aí que eu mandei para vocês, né? Então, ele fala aí sobre essa questão da empresa. Quando a gente fala de visão macro e da visão da organização como um todo, eu preciso entender, né, como é que as pessoas se relacionam e se comportam dentro das empresas. Então, é importante, eu brinco muito e falo assim, né? A gente tem que meio que fazer uma análise de fora. Você imagina a tua empresa, né? Você sai do contexto da tua empresa, como se você viesse para fora, e você analisa ali o comportamento, sem se envolver, né? Procurando ter uma atitude aí neutra, imparcial. Você vem para fora e aí você procura entender como que as pessoas se relacionam dentro da empresa, né? Como que é esse tipo de relação que a gente chama, né, didaticamente, né, de acordo com os teóricos e os autores, esses relacionamentos interpessoais a gente encontra muito como relações humanas dentro das organizações, né? Então, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho, em outras aulas, sobre cultura e clima organizacional, e que elas estão muito relacionadas com essa questão desses relacionamentos. Então, assim, para vocês entenderem, quantas vezes vocês não entraram num local, numa empresa, e vocês se sentiram muito bem, gostaram daquele ambiente, ficaram interessadas pela empresa, e quantas vezes vocês entraram no local e não gostaram do ambiente, né? Vocês sentiram um ambiente o quê? Pesado, um ambiente desagradável, esse que a gente chama de clima, né? Este clima, ele é proveniente das relações. Então, assim, se as relações não são legais, o clima, consequentemente, ele também não é legal. Ele é um clima mais pesado, né? Não é um clima bom. Então, tudo isso está relacionado, tem a ver, né, com essa questão aí das relações entre os funcionários, né? E aí a gente vai ver aí que, para a gente entender esse contexto, para a gente entender o que acontece dentro da empresa, a gente precisa compreender alguns conceitos, né? Então, o que são atitudes, como é que acontecem as atitudes, como é que acontecem os comportamentos, de onde surgem esses comportamentos, né? O que é personalidade, por que a personalidade de um é diferente do outro. Então, a gente vai fazer essa abordagem hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Em psicologia, é importante que vocês... Depois eu vou mandar para vocês um texto específico sobre isso, que eu acho que é legal você ler para você poder entender, né? Como é que forma a estrutura de personalidade, como é que a nossa estrutura de personalidade, ela forma lá na verdade, assim, gente, desde a gestação, tá? Então... o indivíduo, todo indivíduo, quando ele nasce, né, ele carrega ali algumas características, que são características de hereditariedade, ok? Aquilo que ele herdou da família, de pai e mãe, né? Então, assim, hereditariedade mesmo, características que ele traz consigo, ok? E aí, essas características, né, elas vão sofrer uma interferência do meio. E por que desde a gestação? Porque, assim, desde como essa gestação aconteceu, ela já começa a interferir nas características dessas pessoas. Então, assim, vocês já devem ter ouvido, né? Ah, a gestação foi muito tranquila, a gestação foi muito... a mãe não...
foi uma gestação muito zen, muito saudável, alimentação, enfim, foi tudo, contribuiu de forma positiva em todos os fatores. Então, assim, teve uma influência do meio, né? Então, isso interfere na criança. É diferente quando, por exemplo, a pessoa tem uma gestação em que ela passa muito nervoso, em que ela fica muito irritada, ela está muito acelerada, dá taquicardia, enfim, né? Tem um conjunto de fatores que interferem aí nessa criança, tá? Então é importante que a gente entenda isso, que desde o nascimento, né? A gente tem uma disciplina que chama desenvolvimento humano, em outras matérias, em outros cursos, que elas falam exatamente sobre isso, né? Então, o desenvolvimento da criança desde a gestação até a infância, até a fase de aprendizagem, tudo isso interfere na estrutura de personalidade dessa criança, em como que ela vai desenvolver a personalidade dela. Então, é interessante a gente entender isso e entender que, assim, a gente... Em psicologia, a gente fala muito isso, né? É importante a gente entender o que acontece com as pessoas e julgar menos, né? O ser humano, ele tem o hábito de julgar mais sem entender o que aconteceu. Então, antes da gente julgar, a gente precisa parar e analisar e tentar entender como é que é a vida dessa pessoa, o que ela passou, o que ela vivenciou, em que meio que ela viveu, como que foi a formação dessa pessoa, né? Para depois a gente, então, tirar uma conclusão. É muito importante que a gente faça essa análise antes de julgar, né? Antes de dar o veredito final ali, né? Já sentenciar uma pessoa, ela está certa, ela está errada, enfim, né? Então, é um toque que é importante que a gente tenha. Aqui, no final do slide, então, vocês têm aí, vocês estão vendo? Então, apesar de todos os estímulos que recebemos do meio externo, então é importante que a gente entenda que este meio interfere na nossa formação, né? Cada indivíduo, ele é único, ok? Ele tem o seu padrão de percepção, ele tem o seu padrão de comportamento, né? De emoção, de motivação, e isso não se repete, né? Então, cada pessoa ela tem o seu conjunto mesmo de característica que define e norteia aí as suas atitudes. Então, o que é isso? Ela tem um conjunto de características que vai levar aí ao desenvolvimento de algumas atitudes, certo? Então, eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão pensar aí. Às vezes a gente fala assim, mas eu criei, né, meus filhos, quem tem 2, 3 filhos, ou tem 2, 3 irmãos, a pessoa fala assim, eu criei meus filhos igualzinho, né, e eles são tão diferentes. Se vocês pararem para analisar, por que eles são diferentes? O que vocês acham? Considerando isso que eu falei até agora, a questão do meio, a questão da gestação, por que vocês acham que são diferentes? Nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, foram criados na mesma casa, mas são tão diferentes. Por quê, gente? Eu acho que cada um tem sua personalidade, né? Que cada um gosta de umas coisas, age de um jeito, cada um tem a sua personalidade, por mais que a gente trate e cuide igual, mas cada um tem uma personalidade diferente. Mesmo, até mesmo gêmeos também têm personalidades diferentes. Sim, são bem diferentes, exatamente, são bem diferentes. Às vezes você pega gêmeos idênticos, né, que eles são bem diferentes um do outro. Professora, eu sou gêmea idêntica. Só um minutinho, peraí, que tem duas pessoas falando, a Graziela e a Adriane. Peraí, Adriane, só um minuto, fala, Graziela. Eu acredito que seja por conta da convivência, com que eles convivem no dia a dia, com que eles lidam no dia a dia, e isso forma as coisas que eles acreditam, os valores, conceitos e tudo mais. Então, você veja, exatamente isso. Então, você tem
é importante que vocês entendam, assim, a interferência do meio, tá? Então, embora seja a mesma mãe, seja o mesmo pai, vocês precisam avaliar que, assim, por exemplo, a gestação foi em momentos diferenciados, tá? A gestação foi em situações diferenciadas. O meio teve uma interferência. Então, quando nasceu vivia num determinado meio, talvez numa determinada cidade, com determinados costumes. Mudou de região, mudou a situação socioeconômica, mudou uma série de coisas, e aí foi gerado o irmão. Então, tem uma diferença, embora tenha as características de hereditariedade que prevalecem, às vezes um herda mais algumas características da mãe, outro mais as características do pai, e aí vai formando essa estrutura de personalidade e por isso difere um do outro, tá? Eu não sei se está claro. Diga, Adriane. Eu sou gêmea idêntica. Ah, que legal! E a minha personalidade da minha irmã é completamente diferente da minha. Exatamente. Porque, e muda mesmo, né? Porque assim, uma pensa com a razão e outra vai pela emoção. Pela emoção, exatamente. Já começa por aí, né? Então, desde pequena, a minha irmã, por ela ser assim, deficiente auditiva, ela já tem um ponto assim que tudo é para ela, tudo era ela, tudo era ela. E ela não queria saber dividir. Entendi. E minha mãe sempre assim, ela educou os três iguais. Eu, minha irmã e meu irmão. Só que assim, a minha irmã, se ela falasse que ela queria, tem que ser aquele. Aí a minha mãe perguntava para você, o que você acha? Eu falei, mãe, deixa ela fazer, deixa ela escolher primeiro, depois eu escolho. Então, assim, eu sempre... E acabou sendo... Você veja, e por conta dessa... Você não tem deficiência? Você não tem eu problema tenho, eu tenho a deficiência, fui só descobrir que eu tenho uma pequena deficiência depois de 18 anos, o meu lado esquerdo todinho eu não escuto nada. Tá. Eu só tenho o ouvido direito para me ouvir. A sua é leve, a dela é mais severa. A dela é dos dois ouvidos. Então, você veja que, assim, isso também contribui para que seja tão diferente uma da outra, você percebe? Você mesmo agora, contando para a gente, você já deu umas características do porquê que ela é diferente, né? Então, assim, primeiro sempre para ela, depois para você, e você contribuiu para isso, entendeu? Então, realmente, exatamente, realmente vai ser muito diferente uma da outra. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Tudo bem? Sim. Então, tá bom. Então, assim, para a gente entender aí essa questão do comportamento das pessoas, né? Hoje a gente não vai falar tanto de comportamento organizacional, hoje a gente vai falar bastante de comportamento das pessoas. É importante a gente entender alguns conceitos. Então, a gente tem lá, a gente vai falar sobre comportamento, a gente vai falar sobre atitudes, vai falar sobre personalidade e vai retomar um pouquinho essa questão aí dos valores, tá? Então, veja, quando eu falo de comportamento, eu acho que a minha internet aqui que está mais lentinha, né? Mudou para vocês aí, gente, o slide? Entrou o slide do comportamento ou não? Está no comportamento organizacional. Não, peraí, que ele... Ele está no slide 6, professora. Isso. Ele tem que ir para o 7. Espera um pouquinho que ele não está indo. Só um minutinho. Vamos lá. A gente vai abrir agora o slide 7, que vocês estão vendo aí, talvez pelo WhatsApp, que é um slide que fala só sobre comportamento, né? Deixa eu só abrir aqui, peraí. Eu acho que foi a minha internet aqui. Só um minutinho. Isso, vamos lá. A gente está no slide 7.
Isso aqui. Então, aparece aí o comportamento e aí você tem, né, a personalidade no meio, certo? E o que compõe aí essa estrutura de personalidade. O comportamento, gente, o comportamento ele define como a pessoa reage aos estímulos. Eu não vou entrar num detalhamento de psicologia pura, mas a gente tem aí uma linha de psicologia chamada behaviorismo, não sei se vocês já ouviram falar, e o behaviorismo ele diz o seguinte, a teoria dele é o seguinte, todo indivíduo, tá, ele emite uma resposta diante de um estímulo. Tá? Então, é exatamente isso que a gente está falando, né? O comportamento, ele é o resultado, tá? Uma reação, né? Um resultado, uma reação de algum estímulo que aquela pessoa ali teve. Então, às vezes, por exemplo, alguém grita com você, tem pessoas que reagem, então, assim, a pessoa gritou com você, a pessoa vai reagir igual ou pior, enfim, vai ser mais agressivo, vai ter a reação dela. Tem outras pessoas que elas têm um outro tipo de resposta a esse estímulo que foi o grito, né? Então, a pessoa ela vai se fechar, ela vai pensar até 10, ela não vai querer responder de imediato. Então, assim, cada um tem uma reação, né, que tem muito a ver com a sua estrutura de personalidade. Então, por exemplo, é aquilo que a gente sempre brinca e fala assim, você é pavio curto. Então, as pessoas que elas são mais impulsivas, né? Então, o que é o impulsivo? O impulsivo é aquela pessoa que ela primeiro age, né? Ela primeiro responde, ela primeiro tem a atitude, depois ela vai pensar no que ela fez ou no que ela falou. Então, que a gente diz que é o pavio curto, né? Então, a pessoa te fala alguma coisa, você não gostou, você já sai gritando, xingando, ofendendo, falando, e depois ela não está nem percebendo o que ela está falando. E depois ela vai, então, perceber o que ela fez, tá? Então, isso são reações que estão relacionadas ao comportamento de cada um, tá? E cada comportamento, né, cada estrutura de personalidade, ela nos traz aí o que a gente chama de diferenças individuais, tá? Então, cada indivíduo aí, ele tem aí as suas experiências, né, a formação aí da sua estrutura de personalidade com os seus valores, aquilo que ele acredita que é importante para ele, e isso traz, então, as diferenças individuais. Então, todos nós, vamos pegar uma sala de aula aqui, nós temos 40 alunos, cada um tem a sua diferença individual, tá? Ninguém é igual a ninguém, tem? Alguns se identificam mais com os outros, mas, assim, ninguém tem a estrutura de personalidade igual, tá? E a gente vai entender isso. Então, no comportamento organizacional, a gente vai ver que é exatamente isso que acontece dentro da empresa, né? Então, cada um tem uma reação, cada um tem uma atitude dentro do ambiente organizacional. Se vocês pararem para analisar, gente, às vezes as pessoas elas até conseguem se controlar mais dentro do ambiente organizacional. Por que se controlar mais? Porque ela consegue ter um domínio das suas ações, ela consegue ter um treino das suas atitudes, e ela sabe que dentro daquele ambiente organizacional ela não pode ter algumas reações, ela não pode gritar, ela não pode berrar, então ela consegue ter algum controle aí sobre as suas ações. Já em casa, ela coloca ela extravasa mais, ela coloca isso de uma forma mais natural. Então, tem algumas pessoas que elas percebem as suas características, mas e conseguem ter o controle maior dentro do ambiente organizacional, né? Deixa eu abrir aqui. Então, é isso que a gente vai exatamente ver aqui nessa disciplina, né? Por que difere tanto uma pessoa da outra, né? Dentro do meu local de trabalho ou dentro da instituição que eu presto serviços ali. As atitudes, então, veja, a gente está falando de atitudes, certo? Então, comportamento, né? Que
são desencadeados mediante aí algum estímulo. A gente não pode esquecer do estímulo. Então, a atitude é a forma como a pessoa reage diante daquele estímulo. Seja uma pessoa, seja um objeto, seja um ponto de vista, seja uma situação. Então, por exemplo, como é que você reage quando você encontra uma pessoa que você não gosta? Qual que é a sua reação? Né? Você trabalha com uma pessoa que você não gosta. Qual é a sua reação? Né? A gente fala muito isso dentro do ambiente organizacional, que assim, eu não gosto da pessoa, mas eu tenho que trabalhar com ela diariamente, eu preciso conviver com essa pessoa. Então, a gente precisa ali ter um respeito, precisa ter ali uma interação, né, para que flua o trabalho. Quando eu falo de objeto, pode ser qualquer objeto. Quando você encontra um objeto, alguma coisa que você não gosta, vamos falar de uma comida, né, uma fruta, você se deparou ali, você está na casa de alguém e você foi visitar um amigo, uma pessoa, e te oferece um alimento, uma fruta, uma comida, alguma coisa que você não gosta. Né? Qual que é a sua reação? Qual é a sua atitude? Como que você reage frente a essa situação? Né? Ideias é o que a gente mais assim tem. A ideia ela está muito relacionada à questão dos valores, né? Então as pessoas elas param para conversar, sentam durante um horário de almoço, mesmo no trabalho, em algum local, e cada um expõe a sua ideia, e muitas vezes elas não batem, né? As pessoas discordam umas das outras. E como é que você reage quando a pessoa, as ideias são diferentes, né? Vamos falar aí de política, né? Quantas coisas a gente não vê nas redes sociais aí por conta de questões políticas, né? Pessoas que defendem uma linha de política, outras que defendem outras, e as pessoas até brigam, né? Essa questão aí de PT e de Bolsonaro, quantas pessoas não brigaram dentro da família por conta de reações, né? Mediante o estímulo. O estímulo foi o político, né? Eu brinco, eu falo, gente, assim, não adianta brigar, assim, o político nem sabe que você existe, né? Que as pessoas brigam, ficam sem falar, discutem, se ofendem por conta de uma ideologia política, tá? Então, tudo isso, vocês vejam, tudo isso está relacionado ao comportamento. Futebol, discussão sobre religião, né? Credos, né? Religião mesmo. Então, e a gente tem ouvido muito falar sobre intolerância religiosa, né? Então, assim, as pessoas não aceitam a religião do outro. São comportamentos mediante um estímulo. Qual foi o estímulo? A religião. Qual foi o estímulo da política? O político lá, tá? E aí desencadeiam atitudes. E essas atitudes estão relacionadas às suas características de personalidade. Tá claro, gente? E aí, dentro de uma empresa, a pessoa ela vai ter esses comportamentos também, tá? Então, como dentro do ambiente organizacional, por exemplo, dentro de uma estrutura de personalidade, tem muitos testes, né, que você faz e que avaliam a sua estrutura de personalidade, mas vocês podem fazer uma avaliação de vocês. Tem gente que tem muita facilidade para aceitar mudanças. Gosta de coisas novas, aceita mudanças, acata, né, dá novas ideias. E tem pessoas que têm muita dificuldade de aceitar mudanças, coisas novas, aceitam inovações, né? Uma outra coisa que você vê muito na empresa, que tem muito a ver com a reestrutura de personalidade, é flexibilidade. Né? O quanto que você é flexível nos seus pensamentos, nos seus valores, como é que você lida com o outro, em termos de flexibilidade. Você é flexível?
Então, vamos supor que numa discussão você fala assim, não, tá bom, vai, você tem razão, eu concordo com você, eu estou errado. Isso é muito difícil de acontecer, que é a questão da flexibilidade, tá? Quando a gente fala de atitudes, então, veja, olha, o quanto que a atitude, ela tem das nossas emoções, né? As atitudes, elas têm aqui, olha, 3 componentes, tá? Então, essa figurinha aqui, no slide, gente, ela ficou meio apagadinha, ela tá meio ruim, mas assim, ela tem lá no livro de vocês, tá? Tem uma explicação bem legal, logo no primeiro capítulo. E a figura tá mais nítida. As atitudes, elas possuem 3 componentes, que são o cognitivo, o afetivo e o comportamental, tá? Então, é mais ou menos assim, quando você vai tomar, isso didaticamente falando, né, gente? Assim, quando você tem uma reação, você tem uma atitude, um comportamento, uma ação, não dá tempo de você separar, né? Assim, foi cognitivo, a emoção e a ação. Didaticamente, para você poder entender, né? Mas é tudo muito rápido, fração de segundos, né? Então, assim, uma ação, ela passa por esses 3 componentes. Ela é cognitiva, ela é afetiva e ela envolve o comportamental. Então, é mais ou menos assim, olha. Antes que você sofreu um estímulo, tá? E aí, em segundos, né? Antes de você reagir, o teu sistema nervoso, ele processa da seguinte forma: você pensa sobre aquele assunto, né? Você coloca o teu sentimento, então você pensa sobre o assunto, que é o cognitivo, você coloca o teu sentimento, que é o emocional, né? E aí você coloca o teu sentimento, se você concorda, se você discorda, se você gostou, se você não gostou, e aí você age em cima do seu sentimento. Então, se vocês pararem para analisar alguns comportamentos que vocês têm, vocês vão ver que o processo é esse mesmo, tá? Eu tive um estímulo, gostei, não gostei, e vou reagir em função dessa emoção que eu coloquei, né? Em função do meu sentimento positivo ou negativo. E aí eu vou me manifestar, tá? Às vezes você se manifesta adequadamente e às vezes você tem uma atitude que não é muito legal. Depois você vai ter que rever e pensar como é que você vai fazer, tá? Tudo bem, então? Ficou clara essa questão da atitude? Tudo bem, gente? Sim. Sim, professora. Entenderam? Estão conseguindo acompanhar? Sim. É isso mesmo, não é? Você se depara com estímulo, vê alguma coisa, não gostei, você tem uma ação. Gostei. Gente, é muito engraçado, eu vou dar um exemplo assim, olha, para vocês, do ambiente organizacional. Às vezes você tem um amigo lá na empresa e esse teu amigo, ele faz muita coisa errada, mas é teu amigo, você gosta dele, ele é uma boa pessoa. Ele não trabalha direito, mas ele é uma boa pessoa. E você gosta dele. Então, assim, em termos de trabalho, ele não é legal, assim, ele não produz muito, ele não ajuda muito, ele atrapalha um pouco, né? Não gosta muito de fazer as coisas, né? Assim, meio corpo mole, mas ele é um cara legal, assim, é teu amigo, assim, você gosta muito dele. Então, quando a gente fala aí de sentimento positivo e negativo, essa pessoa, ela faz um negócio errado. Aí alguém vem e fala, putz, lá vem esse cara de novo fazendo isso. E aí tem um comentário. E aí, como você é amigo dele, você consegue ver, diante dessa atitude dele que não é legal, você consegue transformar isso em positivo. Então, é a sua emoção. Você coloca a tua afetividade para com aquela pessoa e você transforma isso em positivo. Você fala, não é bem assim, ele não fez por mal, foi sem querer, ele vai melhorar. Então, é alguma coisa assim que você coloca o teu sentimento na situação e que às vezes a situação não é uma situação legal mesmo, mas você consegue enxergar de forma positiva. Não tem, gente? Quando você não gosta de uma pessoa,
quando você está se relacionando com uma pessoa e as pessoas falam, olha, esse fulano não é legal, essa fulana não é legal, mas você fala, não, eu vejo que ela tem características boas, eu vejo que tem coisas boas. Então, a forma como você reage, ela está muito relacionada a essa questão aqui do emocional, tá? E às vezes você fica bravo por uma coisa que é tão pequenininha que não era tão motivo, que também é alguma coisa que te irritou muito e você tem uma outra atitude. Tudo bem, então? Boa noite, professora. Desculpa o atraso. Boa noite. Tudo bem. Vamos falar, então, um pouquinho, né, de personalidade. Olha só, a gente está falando aí de personalidade. Então, veja, para eu desenvolver a relação, né, de um assunto com o outro, para eu ter algumas ações, para eu ter algumas atitudes, isso está relacionada com a minha estrutura de personalidade, com a forma como eu lido com o estímulo que eu recebi, mas de acordo com as minhas características de personalidade, né? Então, a gente está falando aqui, eu trouxe para vocês aqui uma chamada aí para a gente poder entender, né, de hereditariedade e meio. Então, assim, a influência da hereditariedade, ela está ali dentro, né, de alguns aspectos. Então, a gente sabe que cor de olho, cabelo, pele, altura, peso, ele tem muitos componentes de hereditariedade. Mas a gente traz também dentro da hereditariedade, gente, a questão por exemplo, da agressividade, a questão da passividade, né? A questão da facilidade de comunicação, a questão da dificuldade de comunicação. Então, tem algumas características que a gente traz também, que são características de hereditariedade. E a interferência do meio, que a gente já falou, né? Que acontece aqui desde o momento da concepção. Então, por exemplo, algumas gestações em que houve ali bebida alcoólica, né, ingestão de bebida alcoólica, ou de algum tipo de substância, ou de algum tipo de dependência química, alguma droga, né? E isso vai interferir depois nessa criança, tá? Então, existe sim uma interferência da gestação na formação da estrutura de personalidade, tá? E o meio, vocês imaginam assim, uma criança que, eu sempre falo muito isso, dou esse exemplo em aula, que assim, você imagina, a gente tem aí como base, né? A gente lê bastante e a gente sabe o que é o correto, né? Que como deveria ser, que você tenha um desenvolvimento aí tranquilo, que seja com equilíbrio, que tenha estímulo, né? Você veja, a criança, ela precisa ser estimulada para escrever, ela precisa ser estimulada para ler, né? Ela precisa ter estimulação ali de coordenação motora. Então, tudo isso interfere na estrutura de personalidade dela. Tudo isso, essa questão do estímulo vai interferir. Você imagina uma criança que ela é estimulada de forma negativa, né? Então, ela o tempo todo, ela ouve, né? Eu não sei se vocês já ouviram casos assim, mas que a criança, por exemplo, o tempo todo ela ouve, ela tem lá 1 aninho, 2 aninhos, e ela ouve o tempo todo assim, você não vai conseguir, você não vai dar conta, você não vai falar, quando a criança é um pouquinho maior, né? Você é burro, quando você crescer, você não vai ser nada. Este ambiente interfere na estrutura de personalidade, percebe? Por que interfere? Questões de autoestima, questões de segurança e insegurança, né? Quando a criança ela tem um ambiente que fornece a segurança para ela, que fornece a estimulação, né? Que ela se sente segura, amparada, ela vai crescer com segurança. Se ela vive num ambiente em que ela está o tempo todo falando que
que ela não vai ser nada, que ela não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não, nem adianta tentar que não vai dar certo. Ela vai trazer para a sua estrutura de personalidade aquela característica, tá? Então, para vocês poderem entender o quanto interferem, né, essas questões do ambiente, né, da forma como essa criança, o local onde essa criança professora. vive. Oi, quem chama? Marcelina. É a Fran. É a Fran. Ai, professora Marcelina. Isso que você estava falando de influência, de personalidade, isso até depois do crescimento, né? Às vezes no ambiente de trabalho, se você tem um chefe que não te coloca para cima, que não te influencia a conquistar novos objetivos, isso faz você regredir, né? Você acaba acreditando que o trabalho que você tá é a única coisa que você serve para fazer. Você Então, para de pensar grande, não é? Então, mas aí é que tá, que aí é que a gente vai falar um pouquinho, você está falando do ambiente organizacional. Então, assim, Fran, a pessoa, ela tem a estrutura de personalidade, tá? Então, você tem a tua estrutura de personalidade, a forma como você pensa, como você age, enfim, tá? Aí você chega numa empresa e você encontra um líder desse, tá? A forma como você vai lidar com essa situação tem a ver com a sua estrutura de personalidade. Então, tem algumas pessoas que aceita. É claro que a gente tem que ver, né, o ambiente organizacional. Eu dependo desse emprego, eu preciso desse emprego. Mas, assim, se você consegue ter a visão de que aquele local ali não vai te agregar nada, né, você vai em busca de alguma coisa, né? Se você tem uma estrutura de personalidade em que você fala, bom, mas é melhor eu vou ficar, aí você vai acatando, e aí vai desestimulando. Mas você que está optando por ficar, entendeu? A pessoa que está optando por ficar, permanecer naquele local. Eu nem vou entrar nesse assunto. Entendi. Depois, numa outra aula, a gente vai falar sobre isso. Mas tem um tema que é bem legal, que é de comportamento organizacional também. A gente vai falar aí num outro momento, que é assim, o quanto a gente adoece no ambiente organizacional, né? Então, por exemplo, que tem a ver com valores, né? Então, assim, eu estou num local em que, assim, eu não concordo com a forma que essa empresa trabalha, eu não gosto como esse líder me trata, eu não gosto como que as pessoas... o clima é pesado, eu não gosto como que as pessoas me tratam, mas eu vou ficando, e aí a gente acaba adoecendo. Então, assim, quando você levanta para ir trabalhar e que você, né, aquela coisa, né, você fala, tem que ir para aquele local, você já está no processo tá? Você já está começando a entrar no processo de sofrimento, porque você já está sofrendo antes de ir para o lugar, certo? Então, aí Entendi. a gente vai falar isso num outro momento da dor de estômago, são as dores de estômago, as úlceras, as inchações, enfim, tem uma série de doenças aí que elas são doenças por conta do emocional do local que você trabalha, que não é legal. Você tem que ir todo dia para um lugar que você não gosta, entendeu? Você ia falar alguma coisa, Franciele? Não, eu entendi. Eu passei por isso na antiga empresa que eu trabalhei. Eu passei no psicólogo e ele falou para mim que o meu corpo inventou, basicamente, que eu tinha uma dor renal, tipo, pra eu ficar em casa, entendeu? Como se fosse Tava reagindo. isso. E eu tava com dor renal, só que, tipo, eu fiz todos os exames, tomei todos os tipos de remédio e não passou. E aí o psicólogo falou pra mim, enquanto você não sair de lá, você não vai melhorar. E aí, assim que eu pedi as contas, que eu entrei em outra empresa, tipo, nunca mais eu tive nada. É muito louco isso. Então, para você você vê, é bem isso mesmo, assim. Eu já conheci pessoas, assim, que elas tinham um problema, algum problema, enfim, de segunda a sexta, já viu isso? Então, na sexta à tarde, ela começava a desenvolver ali o problema desculpa, na segunda, né? No domingo à noite ela começava a desenvolver o problema. Uma pessoa que eu conheci, ela tinha uma tosse nervosa. Então ela falava pra gente que assim,
ela tinha feito todos os exames, ela fez uma série de coisas e assim, no domingo à noite ela começava a tossir. Aí na segunda-feira ela estava ruim, ela passava a semana inteira tossindo, uma tosse seca, uma coisa assim muito, muito complicada. E quando ela chegava na sexta-feira, olha o poder do nosso inconsciente, né? Assim, o poder do cérebro. Quando chegava na sexta-feira, essa tosse ia diminuindo. Às vezes ela estava trabalhando, ocupada, ela nem percebia, mas a tosse ia diminuindo, ia minimizando. Veja, a gente não tem controle sobre isso, tá, gente? É o processo do inconsciente, é um processo emocional mesmo. Aí na sexta-feira ia diminuindo, ela passava o final de semana bem. Então, assim, era alguma coisa relacionada à empresa, né? Enquanto ela não saiu da empresa, ela não melhorou essa questão, assim, não passou. Tá? Então tem a ver, mas aí é um outro assunto aí para a gente discutir num outro dia. Vamos voltar aqui, ó, a personalidade, né? Então, uma definição de personalidade é a nossa forma de sentir, de pensar e de se expressar, né? Que estão ali combinados, né, em padrões aí de comportamento. A personalidade, ela tem aí, novamente, as questões genéticas e de hereditariedade e os fatores ambientais e educacionais, tá? Por que um fator educacional ele interfere? Porque assim, gente, você vai aprendendo, você vai assimilando, você vai lendo, né? Então, às vezes, você está discutindo um assunto, mas assim, que na verdade a pessoa ela está discutindo alguma coisa, mas que ela nem sabe, assim, ela não tem conhecimento, né, sobre aquele assunto. À medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai ficando, né? Eu sempre falo isso em aula. À medida que você vai adquirindo conhecimento, que você vai se formando, que você vai lendo, você vai desenvolvendo aí o teu senso crítico, que é uma coisa bem legal, né? E você começa a avaliar as coisas, você começa a ter uma outra visão aí, mesmo assim, em termos de ponto de vista, visão, análise, você começa a enxergar as coisas de outra forma. Então, por isso que acaba interferindo, né? Na criança, o que interfere, gente? Questão de coordenação motora, a questão da escrita, a questão do raciocínio lógico. Então, tudo isso acaba interferindo na estrutura de personalidade. Uma criança que ela tem mais dificuldade, ela vai ficando mais insegura. Uma criança que ela vai desenvolvendo aí melhor, ela vai ter uma desenvoltura, né, maior, ela vai ter uma maior segurança. E a gente percebe isso, né, nas crianças. Quem tem filhos acompanha isso muito claramente, né? Então, essas características elas acabam interferindo aí. Junto com essas características, a gente tem aí a questão dos valores culturais, né? Então, difere o nível socioeconômico ali da questão cultural. Então, você veja assim que, quando eu falo cultural, é cultural assim de conhecimento, né? De agregar informação. Então, interfere a questão econômica, interfere a questão ética, né? Então, assim, são fatores que todos eles acabam somando, né? E criando ali a estrutura de personalidade, tá? Não sei se ficou claro para vocês. Outro fator que influencia a nossa personalidade, gente, eu não estou falando, vocês vejam, eu não estou falando do que é certo e do que é errado, tá? Então, eu estou falando que, assim, tudo isso interfere na estrutura de personalidade de uma pessoa, tá? Então, por exemplo, a pessoa que ela vive num ambiente, né? Quando a gente fala de econômico, social, então, por exemplo, ela vive num ambiente em que,
por exemplo, vamos pegar um exemplo público, vai, o pai ele é um político e ela acompanha, ela percebe que o nome do pai está na mídia e que ele faz coisas erradas financeiramente, que ele tem imunidade, nada acontece com aquela pessoa. Então, veja, são valores que ela vai acompanhando, ela vai observando, ela vai convivendo com aquilo e ela vai trazendo para ela, entendeu? Então, é nesse sentido. Não estou falando se é certo ou se é errado, eu estou falando assim, no contexto onde a pessoa vive, ok? Ela vai trazendo aquilo para ela, vai somando e vai formando a estrutura de personalidade dela. Tá claro, gente? Ou tá muito confuso? Alguém tem alguma pergunta? Tá claro. Tudo bem? Então, veja. E aí, então, a gente chega nas características de personalidade. Então, a tua personalidade, ela é um conjunto, tá? Que é o que esse conjunto a gente dá o nome de traços de personalidade. Então, alguns têm maior agressividade, outros têm maior timidez, alguns têm uma preguiça, né? Então, quando a gente fala de preguiça, tem uma coisa em psicologia que a gente chama de, não sei se vocês já ouviram falar, de tônus vital. O que é tônus vital? Tônus vital é energia, pique, vontade de fazer, né? Então, tem pessoas que têm uma energia maior, vontade de fazer, de atingir, de realizar, e tem pessoas que, assim, o tônus vital dela é baixinho, assim, ela é mais tranquila, né? Dá uma preguiça, não tem muita vontade de fazer as coisas. São características. Tem pessoas que são extremamente rápidas, tem pessoas que são mais lentas na execução de uma atividade, por exemplo, tá? Tem pessoas que são mais submissas, tem pessoas que têm ambição, tem pessoas que não têm ambição. Tudo isso é o que forma aí os traços de personalidade, tá? E aí, vocês vejam que isso é psicologia e dentro de psicologia a gente tem o Skinner, que era comportamental, e a gente tem o Jung, tá? Um dos autores aí que desenvolveu uma teoria, né? Foi o Jung, tá? Que criou esse teste que eu encaminhei para vocês, tá? Que é o MBTI, e que ele dá, então, a estrutura de personalidade. Ele fez um estudo sobre os tipos, né? Os traços de personalidade, os tipos de personalidade, né? E aí ele, então, criou, né, 16 tipos de, como se fossem 16 perfis, né? 16 respostas, e aí isso te leva a um determinado perfil. Então, o Jung chamava Carl Gustav Jung, ele era psiquiatra, psicoterapeuta, né? Então, ele era suíço, e ele começou a estudar com Freud, e aí depois ele acabou desvinculando do Freud, e o Jung criou, então, dois conceitos muito importantes hoje, que a gente lida com esses conceitos diariamente, né? Que são os conceitos de introversão e extroversão, tá? Então, com base na introversão e na extroversão, ele, então, desenvolveu esse teste MBTI e criou ali os perfis, né? Tudo aquilo que é de introvertido e extrovertido. Então, eu até coloquei essa figurinha aqui, que assim, dentro da psicologia, tudo que é intro é voltado para dentro. Tudo que é extro é para fora, tá? Então, nessa figurinha aqui, ó, o verde é o extro, que é para fora, e o azul é o intro, que é para dentro. Então, o introvertido e o extrovertido, tá? E aí, o Jung desenvolveu ali, né, as características. Então, veja, as pessoas que elas são introvertidas,
elas são voltadas para dentro. E o que é uma pessoa que ela é voltada para dentro? Ela é uma pessoa que ela é mais fechada, ela é mais reservada, ela é mais voltada para dentro no sentido de ser voltado para si, tá? Então, ela é uma pessoa, como ela é voltada para si, ela é uma pessoa que ela pensa muito antes de falar, é uma pessoa reflexiva. O que é uma pessoa reflexiva? Uma pessoa que reflete muito antes de falar alguma coisa, uma pessoa que analisa muito, né? Então, ela observa, geralmente os introvertidos, eles são bastante observadores, ela observa muito o ambiente, analisa, para depois falar alguma coisa, tá? Então, eles são mais voltados para si, são pessoas reflexivas, são pessoas que fazem uma ótima análise. O extrovertido é o estro, né? Estro é para fora. Então, extrovertidos são aquelas pessoas que são voltadas para o meio. São pessoas que têm uma grande facilidade de comunicação, são pessoas que se expressam com facilidade, são pessoas que adoram conversar, têm facilidade de se comunicar, consegue chegar nas pessoas, gostam de eventos, gostam de eventos sociais, né? E aí elas conseguem ter uma facilidade de comunicação maior. Então, veja, aqui no slide, a gente tem aqui algumas características dos introvertidos e dos extrovertidos, né? Então, veja, os introvertidos, eles gostam de ficar sozinhos, tá? Eles consideram apenas relacionamentos profundos como amizade. O que é isso, gente? O introvertido, ele é uma pessoa mais seletiva. Ele escolhe. E aí, as pessoas que ele escolhe como amigo, então, são pessoas que ele acredita que ele pode confiar. E aí, então, realmente, essa pessoa acaba virando um amigo dele, tá? São pessoas que elas... Professora. Oi? A Marcelina. No caso dessas pessoas introvertidas, por exemplo, pelos aspectos que a senhora colocou aqui, às vezes ela também pode ser confundida, o introvertido, com uma espécie de tristeza, ou até mesmo com pessoas que estão no início de uma depressão, por exemplo. Não, porque assim, a depressão, ela é uma doença, ela é uma patologia. Em psicologia, a gente chama de depressão como patologia, tá? Então, veja, a introversão e a extroversão são características de personalidade. Então, assim, ela não está ligada à tristeza, ela está ligada a pessoas ser mais reservadas. São coisas distintas, tá? Eu posso ser uma pessoa... De introversão, ela pode chegar, por exemplo, a um extremo, a introversão, ela ser tão grande a ponto de afastar, na verdade, praticamente, vai 90% das pessoas que estão ao redor. Assim, não que eu tenha visto, mas, por exemplo, eu estava analisando um caso esses dias de uma pessoa, entre aspas, famosa com alguns vídeos no YouTube, e a pessoa estava explicando o fato dela ter essa personalidade introvertida que tinha acabado praticamente 50% com a carreira ou com vídeos que ele fazia, porque ele já não conseguia, por exemplo, conviver nem mesmo com as pessoas que editavam os vídeos dele. E aí você veja, uma pessoa que ela não consegue conviver assim, nesse grau de intensidade, é o que eu estou te falando. Aí já vai ter uma patologia. Ela já tem um problema ali emocional tão grande que não está permitindo que ela tenha a convivência. Então, aí já virou doença. Então, aí ela já começa a entrar no processo de depressão, alguns vão entrar no processo de síndrome do pânico, mas a gente não pode generalizar e dizer que todo introvertido ele vai ter um problema desse, porque não é só a característica da introversão ou da extroversão, entendeu?
pessoa chegar num grau de depressão, ela tem outros fatores envolvidos, muitos outros fatores envolvidos. Então, a gente não pode generalizar e falar que o introvertido, pelo contrário, a gente tem a introversão, veja, no sentido de ser uma pessoa reflexiva. O introvertido, ele não é que ele não gosta, ele não se relaciona, não é isso. Ele se relaciona, mas ele é seletivo, ele escolhe, entendeu? Se você comparar um extrovertido e introvertido, é mais ou menos assim. O introvertido é aquela pessoa que, assim, ela é seletiva. Ela chega num lugar e ela vai num evento social, mas ela não quer ser o centro das atenções. Ela fica na dela, ela observa, ela escolhe com quem ela vai falar. O extrovertido, ele tem maior facilidade, então ele sai falando com todo mundo, sai beijando todo mundo, já sai contando a vida para todo mundo. Então são características diferentes, entendeu? Mas a gente não pode associar jamais essa questão da introversão com a depressão, não tem relação não, tá? Eu posso pegar um extrovertido, você veja, eu posso pegar um extrovertido que possa vir a ter depressão. Então, assim, não é a característica, tá? Se você for fazer uma análise aí, mediante o que você falou, ele é tão fechado que ele vai entrar em depressão. Mas, por exemplo, o extrovertido, ele é tão comunicativo, ele se relaciona tão com todo mundo que no fundo, no fim, de repente, ele... quando ele precisa de alguém, ele se relaciona talvez, sei lá, superficialmente, será que é isso? E aí ele também pode entrar numa depressão. Então, assim, qualquer um pode entrar. A gente não pode relacionar que há essas características, não. Porque para você entrar num quadro depressivo, tem N outros fatores, tá? Tem muita coisa envolvida, não é só essa característica, não. Entendeu? Professora, a pessoa que também é introvertida, ela não se expõe assim à sua vida, ela é reservada, mas ela não se expõe, não é isso? Eu falo isso porque eu sou a pessoa assim, eu sou uma pessoa introvertida, eu não me exponho assim, tanto é que assim, às vezes o pessoal fala assim, nossa, eu tenho no Facebook, o pessoal fica falando para mim assim, você não se expõe, você não coloca, não, a minha vida é minha vida. Não, né? Tem gente que não gosta mesmo. Eu não gosto, eu fico na minha lá ali. Na sua empresa não tem pessoas assim que você convive com a pessoa, você encontra com a pessoa todos os dias, mas você não sabe nada da vida dela. Tá? É uma pessoa mais reservada, é nesse sentido. Ela não expõe aspectos da vida pessoal dela. Então, aqui, veja algumas características, né? Então, assim, eles gostam de ficar sozinhos, são mais seletivos no sentido de amizade, né? Eles têm atividades aí que eles até comparecem, mas tem atividades que eles não gostam, tá? Eles preferem, entre uma festa e ficar em casa lendo um livro, ele prefere ficar em casa lendo um livro, ou numa companhia de uma pessoa, ou na companhia de poucos amigos, né? Vamos fazer um encontro lá em casa com alguns amigos, poucos, aqueles que são mais próximos, tá? Prefere um encontro desse do que um encontro que tem um monte de gente que ele não conhece ninguém, tá? São bons ouvintes, ouvem com atenção, apresentam calma, demonstram autocontrole, né? E eles pensam bastante antes de falar. Então, são pessoas que analisam, observam, que a gente fala até que assim, né? A gente usa, em psicologia, a gente usa muito esse termo, elaborar, né? Peraí que eu vou elaborar. O que é elaborar? Eu ouço, observo, vou processar a informação e depois eu vou falar alguma coisa, tá? Então, são pessoas que elas elaboram mais, elas pensam antes de falar. Já o extrovertido, ele é voltado para o meio ambiente, tá? Então, são pessoas que gostam da agitação, são pessoas que
estão sempre fazendo amizades, né? Conversa com todo mundo, sente-se assim, gosta de uma atividade social, então após uma atividade social ele se sente recarregado, né? Gosta de bater um papo, inclusive com estranhos. O introvertido já não gosta. O introvertido ele é mais seletivo, ele vai avaliar primeiro antes de se aproximar de alguém. O extrovertido ele sai falando com todo mundo. Gosta de mudar visual, enfim, gosta de mudanças, né? E eles falam, agem, e depois, geralmente, eles são mais impulsivos, né? Primeiro eles falam, depois eles vão ver o que eles falaram, tá? Então, são características. Então, o Jung, ele trabalhou aí o perfil, né, desse teste com base aí na introversão e na extroversão. Tanto que aqui vocês estão vendo, né, que a composição do teste ela é baseada justamente nisso, olha, na extroversão, no sentido assim de energia, né? Então a pessoa ela é extrovertida ou introvertida. E aí ele criou essas quatro características, né? Considerando energia e informação. Então, como é que você lida com a energia? Como é que você lida com a informação, com a comunicação? Como é que você toma decisão? E qual o estilo de vida que você adotou? E aí, vocês vejam, né? Que aí ele criou aqui ao lado 16 perfis, tá? Então, quando ele coloca aqui, olha, então ele cruzou o perfil, né? Então, dentro do teste lá do seu resultado, ou você é introvertido, ou você é extrovertido, ou extrovertido com sensação, ou extrovertido com intuição, ou extrovertido com pensamento, ou extrovertido com sentimento, ou extrovertido com julgamento, ou extrovertido com percepção. E aí, 4 vezes 4, ele criou 16 perfis, tá? Então, por exemplo, esse perfil aqui, primeiro em vermelho, o ISTJ, é um perfil de teste em que a pessoa ela tem características de introversão, características de sensação, né? Então, ela tem, a energia dela é relacionada à extroversão, então ela tem características de extrovertido, ela lida com a informação considerando a sensação, já vou mostrar para vocês o que significa. A forma de decisão dela é o T, que é o pensamento, tá? E a forma de julgamento, o estilo de vida dela é o julgamento. Então, é ISTJ, né? Desculpa, estro não, gente, desculpa. Introversão, sensação, T de sentimento, porque aqui ele usou as siglas em inglês, tá? Então, tem algumas palavras que elas são com as iniciais do inglês, então o sentimento está ligado a thinking, né? F de following, que é sentimento, T de pensamento, então o T do verbo pensar, que é to think, né? E a intuição, ele usa a letra N, porque ele já tinha usado o I de introversão, então ele usou o I de intuition, né? Bom, aí você tem aqui os 16 perfis. Diga, quem ia falar? Elton, desculpa atrapalhar. Referente ao teste, eu fiz o teste, a gente precisa enviar em algum lugar? Não, o teste é teu pessoal, tá? Ah, beleza. Obrigado. O teste é seu pessoal, é o teu perfil, não é para vocês, não quero que ninguém se exponha, não. É para você analisar, avaliar mesmo e ver qual foi o perfil que deu, tá? Tá certo. Então, aqui nesse outro slide aqui, olha... Tem como nesse perfil aí tá misturado, tem umas coisas que tem a ver com você, outras coisas que não tem a ver. Ou pode ser também que a gente não entendeu direito, né? Porque lá tem as bolinhas, né? Tem o quê? 4 bolinhas, né? Uma maior, uma menor, umas pequenininhas. Às vezes a gente fica na dúvida em qual apertar, eu vou falar uma coisa para vocês. Então, assim, quando vocês fizeram o teste, primeiro
Assim, vocês têm que avaliar como é que vocês fizeram, tá? Então, vocês vão considerar assim. Ah, eu fiz correndo, fiz de qualquer jeito. Ah, você fez correndo, fez de qualquer jeito, refaz, tá? Ah, não fui muito honesto, não. Então, refaz também, tá? Porque, assim, não sei se vocês achavam que vocês tinham que encaminhar. Então, assim, o teste é de vocês. Vai lá no link, refaz, pensa com calma. Ninguém tá vendo o que você vai responder e responde realmente a forma como você pensa. E aí você vai lá e tenta refazer, tá? Então, pode ser que, assim, o momento que você fez correndo. Pode ser que, assim, tenha dado algumas coisas que você não sabia que eram características suas, né? Então, talvez você aceite, talvez você não aceite. Aí, gente, só vocês para poder avaliar essa questão, né? Porque quando o teste, veja, o teste ele é feito de forma eletrônica. Então, o Jung, quando criou esse teste, as características elas são misturadas, tá? Então, você respondeu, existe uma plataforma eletrônica e ela vai organizar essas informações e vai te dar. Tem gente que bateu muito as características, tem gente que talvez tenha lido e não tenha gostado. Então, aí é uma autoanálise de cada um. Pode ser que também não entendeu, né, professora? Porque tem lá umas 3, 4 bolinhas. Aí tem a maior, tem a média, tem a menorzinha, a piquititica. Qual que você teria que apertar? Aí você fica na dúvida. Quando vocês tiverem dúvida, isso chama escala, né? Então, assim, é como se fosse assim, numa escala de 10 a 1, é como se fosse assim, né? Equivalente a 10, 9, 8, 7, 6. Quando você não tem dúvida, você clica na primeira, entendeu? Que aí ela vai te dar uma maior probabilidade. Refaz, Eliane, refaz ele. Porque tá muito misturado, sabe? Tem umas coisas que bate, outras coisas que não bate. Então, mas aí sabe o que você faz? Você faz ele com calma, no momento assim que você tá bem tranquila e refaz o teste. Eu fiz agora correndo, né? Ou então faz aqui, pega teu teste e dá para uma pessoa ler. E aí a pessoa fala, não, tudo isso aqui bate com você, foi o que eu falei aqui também, né? Pega uma pessoa que você tenha mais intimidade, assim, que a pessoa te conheça bem e fala assim, olha esse teste aqui, você acha que bate? Aí, se ela achar que bate também... eu achei que batia muitas coisas, eu acho que tinha coisa que não tinha nada a ver comigo mesmo. Então, aí precisa avaliar, né? Vamos voltar aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma explicação aqui de cada item, né? Então, veja, onde você concentra a sua atenção, né? Extroversão, você assimila a energia aí do mundo externo, das atividades e das coisas do meio, né? Então, extro é para fora. Introvertido, você tem preferência para assimilar a energia do mundo interior. Então, as coisas voltadas para ideias, emoções, impressões, né? A sensação, a forma como você capta as informações. Quando é sensação, significa que você tem uma maneira de captar as informações através dos seus cinco sentidos e observar o que é real. Então, assim, você usa os 5 sentidos para poder captar. É percepção mesmo. Intuição é preferência por captar as informações por meio de 6º sentido. É mais ou menos assim, gente, ó. A sensação são pessoas que são ligadas mais a fatos e dados, entendeu? Então, preferência por captar as informações por meio dos 5 sentidos, assim, você está vendo, você está lendo, fato, é dado, tá? E a intuição são pessoas que elas têm, assim, a questão da intuição. Você tem que a gente chama muito, assim, de feeling, né? Você tem uma percepção, você chega no lugar e você percebe o que está acontecendo, você tem uma visão mais apurada. Tem gente que é super distraído, entra num ambiente super pesado, super tenso, e não percebe o que está acontecendo. E tem gente não, tem gente que tem uma percepção assim super aguçada e ela percebe. Então, assim, só de entrar no local, ninguém nem precisa falar nada. Quem tem a sensação aí
mais forte são pessoas que são mais práticas, lidam com dados e fatos, tá? O teu pensamento, né? Então, como é que você lida, como é que você toma decisão? Pensamento é quando você tem preferência por informações organizadas, estruturadas, né? Então, você tem preferência, você é mais estruturado, você gosta aí de tomar decisões assim de forma mais lógica, mais objetiva, tá? Enquanto que o sentimento gosta de tomar decisões aí de forma mais pessoal, né? O próprio nome está dizendo aqui, pensamento e sentimento seria razão e emoção, tá? Então, se o teu deu lá pensamento, significa que tem um predomínio da razão. Se deu o predomínio do sentimento, significa que você pensa com o coração, ok? Mais ou menos isso, né? Pensamento, pensa com a cabeça. Razão. Sentimento, você pensa com o coração. Então, na hora de tomar uma decisão, você leva em consideração as questões pessoais, tá? Como é que você lida com o mundo exterior, né? O julgamento. Deixa eu abrir o meu aqui, que tem um negócio aqui que tampa. Veja, julgamento. Preferência por ter uma vida mais planejada e organizada, tá? Então, como é que você lida com a questão do mundo exterior? Veja que aqui, ó, é mais ou menos, né? Se você olhar nesse quadradinho aqui, ó, julgamento é estilo de vida. Que estilo de vida que você escolheu, né? Então, assim, ser mais organizado, mais planejado, ou ter preferência por uma vida mais espontânea, mais flexível, né? Então, veja, ele fez aí a junção dessas 4 características, e aí, a hora que você traça isso, dá os resultados. Então, aqui, vocês vejam, nesse slide, vocês têm aqui os 16 perfis, tá? Então, o ISTJ, ele é mais prático, responsável, mais detalhista. O S... No teste de vocês, deu as letras, não? Ou só deu o laudo? No meu, não. Deu as letras. Só as letras, professora. Das letras. Deu, né? Deu. Então tá. Então aparece a letra que é o perfil mesmo, ó. Então, depois, quem falou que não deu, entra lá de novo. O meu deu nome assim, tal. Então, que é isso aqui, ó. Introversão, sensação. Primeiro ele fala isso, acho que no final ele dá essas letras. A letra aqui, ó, é o conjunto do perfil, tá vendo, ó? Então, o ISTJ, ele é mais prático, responsável, detalhista. O SFJ, que é ISFJ? Olha lá, ISFJ. I, introvertido, S, sensação, F, sentimento, J, julgamento. Então, você tem que olhar nos 2 slides. É um cara mais leal, mais apoiador, mais cuidador. Oi, diga. Então, por exemplo, no meu deu ESFJ-A. Esse A, o que significa? ESFJ, cadê? Tá aqui embaixo, ó. Então, precisa ver lá o que ele... Às vezes, alguma característica que deu a mais, precisaria ver. Depois, se você quiser me mandar, se você não se incomodar, eu vejo para você e te falo. Tá bom, obrigada. Tá? Porque são 16 perfis. Talvez tenha alguma característica que tenha destacado. Se vocês quiserem me mandar por e-mail, depois aí, no final da aula, eu vou mandar meu e-mail para vocês. Aí eu vejo para você, tá? Então, aqui do lado, gente, vocês têm aqui as características, tá vendo? Ó, introvertidos e extrovertidos, sensoriais e imaginativos, racionalista e empático, julgador e espontâneo. E aí tem as características. E aqui, do outro lado, você tem o resultado de cada teste, tá? Que são 16 perfis. Então, por exemplo, esse aqui, ó, primeira linha, segunda linha. Primeiro da segunda linha, ISTP. Ele é mais observador, mais prático, mais pragmático.
O ISFP, ele é mais sensitivo, então ele trabalha mais com a questão da percepção. Ele é tático, né? E ele é mais colaborador, tá? Então, cada um deles tem aqui um perfil. Agora, esse que eu mandei para vocês, vocês têm aí um laudo, né? E aí apresenta mais características. Aqui é mais para vocês poderem entender mesmo, tá? Aqui, olha, é a mesma, é a continuação, né? Então, você tem aqui a explicação, tá vendo? Olha, tá? A extroversão e aí as características do lado, né? Então, o que é extroversão? Motiva-se ao interagir com outras pessoas, dirigem sua energia para o mundo externo, né? Para fora, e eles têm características ali de iniciador, de expressivo, de ativo, são mais entusiastas, tá? O que é a energia. É esse mesmo slide aqui, olha, esse primeiro aqui, só que aqui ele está explicando as características de cada um. Então, aqui no meio, você tem aqui, ó, energização, informação, decisão e organização. E aí, dos dois lados, o que significa cada um, e esse daqui apresenta as características. Então, aqui, sensação. Então, ele tem aqui, olha, o que significa sensação, né? Tende a prestar mais atenção a fatos, detalhes concretos. São pessoas mais realistas e práticas. Então, quais são as características? Concreto, realista, prático, experiencial e tradicional. Então, ele apresenta as características de cada um, tá? Depois vocês podem pegar esse aqui com o teste de vocês e comparar. Então, de repente, aqui é legal, nesse slide aqui, por exemplo, um exercício que eu sugiro que vocês façam. Pega o laudo de vocês que deu, vê o que deu aqui, né? O que apareceu aqui no laudo, e adiciona o que não apareceu. Então, por exemplo, lá no teu laudo deu que você tem o predomínio aqui da intuição. Então, vê lá se tem todas as características da intuição. Abstrato, imaginativo, teórico, original. E aí você vai agregando mais informações. É um exercício que eu acho que é legal de vocês fazerem, tá? Tudo bem, gente? Perguntas? Tudo bem. Professora, tem como tem algumas características do introvertido e o introvertido meio que misturado? Como assim misturado? Não, tá aqui em cima, ó, nessa primeira linha. Você tá com um slide aí? Eu falo assim, na hora do teste, tem como ter algumas características do extrovertido e algumas do introvertido? Não. Isso. Não, porque é muito diferente um do outro. Entendeu? Se você pegar os perfis aqui da introversão e da extroversão, é muito claro, assim, é bem diferente um do outro. Então, é aquilo que você falou mesmo, na hora de responder, você se confundiu. Refaz o teu teste, Eliane, que eu acho que é legal você refazer para ficar mais claro para você. Coisa errada mesmo. Refaz ele. Refaz que você vai ver que vai bater. Certo. Gente, alguma pergunta sobre o teste? Não? Não, alô? nenhuma pergunta, professora. Vocês estão aí? Estamos aqui, professora. Professora. Nenhuma pergunta, Pro. Não? Então tá bom. Aí fiquei de mandar para vocês, né? A figurinha, vou mandar, não deixe esse professor sozinho. Vou mandar para vocês. Gente, para fechar aqui, olha, vamos lá, os valores, né? A gente falou um pouquinho de valores porque assim, os valores, eles também compõem a estrutura de personalidade, tá? Então, assim, vocês viram lá que, por exemplo, uma das características aqui, olha, da sensação aqui é ser tradicional, tá? Ser tradicional
ele está ligado aos seus valores. Vocês concordam? Sim. Certo? Então, aquilo que você valoriza. Então, veja, tem pessoas que valorizam alguns aspectos mais tradicionais, né? Que tem N fatores relacionados, né, gente? Geração, a forma como você foi criado. Então, a gente volta lá de novo, né? O que agrega os valores para mim? Olha, os valores pessoais do indivíduo, eles começam a ser aprendidos na infância e vão se moldando de acordo com os valores dos grupos sociais em que ele está inserido, que são os mesmos grupos que moldaram a sua personalidade. Então, às vezes, você foi criado ali e você aprendeu valores, assim, tradicionais, alguma coisa assim voltada assim para moralidade, né? Isso pode, isso não pode, isso é errado. E aí você vai formando isso. Você vai buscando pessoas no seu convívio, né? Então, você sai da infância, você vai para a escola, você vai buscando pessoas que têm mais ou menos os mesmos valores que você, né? E aí você vai formando essa estrutura de personalidade. Eu até coloquei aqui, ó, aqui nessa árvore tem alguns valores, entendeu? Então, por exemplo, assim, olha, contribuição, humildade, respeito, união, tolerância, segurança, desafio, desobediência, obediência, desobediência, né? Status, sucesso. Então, assim, para algumas pessoas, obter o sucesso é fundamental, é importante. Para outras, não. Para outras, não é um valor importante. O mais importante é o desafio, por exemplo. Tá? Então, a gente tem dentro do ambiente organizacional pessoas, e vocês vão lembrar, talvez, de algumas pessoas, vocês têm pessoas que agem de acordo com os seus valores, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem pessoas que elas se preocupam demais com status, nome do cargo. Já viram isso? Então, a pessoa, para ela, é importante o status do cargo. Para mim é importante eu ser gerente, mas não importa que o salário do gerente é baixo. Então, sei lá, de repente trabalha numa empresa de pequeno porte e o salário não é tão alto. Mas o que importa para ela é o status, o nome do cargo, e não o salário. Para outra pessoa, por exemplo, qual é o valor? O salário, o dinheiro. Não importa para ela a nomenclatura do cargo. Então, isso são valores, tá? Que ao longo aí do dia a dia pode conflitar ou não, tá? Então, veja, cada pessoa ela tem a sua escala de valores, de acordo com aquilo que ela aprendeu e de acordo com aquilo que ela considera importante, né? Essa escala de valores vai dar uma direção para ela na vida, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, a pessoa ela sai em busca de nome do cargo, ela não está preocupada com salário. Tem gente que sai em busca de salário, de ganhar mais para poder agregar, né, adquirir, enfim, em busca de uma estabilidade financeira. Então, vocês vejam que vai em função, você vai traçar a sua vida de acordo com aquilo que é importante para você. Qualidade de vida. Tem gente que dá muito valor à qualidade de vida. Então, assim, eu prefiro ganhar menos e trabalhar do lado da minha casa. Eu prefiro ganhar mais e não me importo de atravessar a cidade e ficar 2 horas no trânsito. São valores, percebe? E aí cada um vai traçando a sua vida de acordo com aquilo que para ela é o mais importante, é o mais adequado, né? A gente tem aqui os valores, eles podem se classificar em 2 tipos: os valores instrumentais e os valores terminais, né? Os instrumentais são aqueles que estão relacionados aos objetivos finais, né? Desculpa, os instrumentais estão relacionados aos meios que
que te levam aos objetivos finais, e os valores terminais estão relacionados aos objetivos finais, né? Então, aqui a gente tem aqui uma relação aqui de valores instrumentais e valores terminais, tá? Então, veja, instrumental para vocês poderem guardar. Instrumento, meio. O instrumento que eu uso para chegar ao final. E terminal de objetivo final, término. Então, eu quero chegar em algum lugar, né? Então, qual é o meu objetivo final? Então, as pessoas valorizam, né? Tem valores diferenciados, tá? Então, por exemplo, instrumental, ambição, mente aberta, capacidade, competência, estado de espírito, coragem, empatia, disposição, são valores intermediários, são instrumentos que vão te levar ao valor final. O valor final, né? Alguns valores finais. Uma vida confortável, que é uma estabilidade, uma vida ativa, um senso de dever cumprido, paz, igualdade, segurança familiar, liberdade, harmonia, amor, segurança nacional, prazer. Então, veja, são valores que são mais ligados ao final, né? Então, assim, eu trabalho para atingir o quê? Uma estabilidade financeira, ok? Então, eu tenho aqui uma imaginação, uma disposição, né? Uma vontade, uma motivação para eu chegar no meu objetivo final, que é a estabilidade financeira, tá? Então, instrumental e terminal é isso. E para fechar aqui, né, os valores. Então, dentro de um ambiente organizacional, eu acho que ficou claro hoje, né? Dentro de um ambiente organizacional, que as características das pessoas interferem no relacionamento dentro da organização. Então, você imagina tudo isso que a gente viu hoje, imagina esse monte de perfil, né, aí do teste, você imagina dentro do ambiente organizacional, cada um tem um perfil desse, tá? E aí, o que acontece? As pessoas se relacionam, cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma forma de enxergar, né? E aí, junto com isso, tem os valores. Então, é muito fácil você ter ali, dentro do ambiente organizacional, né, problemas de relacionamento, problema aí, interpessoal, tá? Então, é importante a gente entender aí essa questão aí do comportamento, da estrutura de personalidade, né? Gente, antes de eu falar aqui do exercício, o que vocês acharam? Ficou claro? Tem uma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vamos, para a gente encerrar aqui, eu queria ouvir uma palavrinha de cada um sobre o conteúdo da aula de hoje. Uma palavrinha só, resume em uma palavra. Não, professora, não tem nenhuma dúvida, não. Vamos lá? Uma palavrinha. Me deem um feedback da aula. Oi? Conhecimento próprio. Eu acho que foi... Conhecimento próprio é legal, hein? Foi esclarecedora, professora. Esclarecedora, muito bom. O que mais? Também acho que foi esclarecedor. Legal. Mais alguém? Sim, eu acho que já estou cogitando a possibilidade de uma pós, talvez, quem sabe? Já está abrindo, tá bom, está abrindo o caminho. Esse tipo de compreensão, essa abertura da mente para observar e analisar algumas coisas que a gente não tem o costume de fazer é curioso, é legal, é interessante. É muito legal, né? Você acaba vendo de outra forma, né? Ele te traz aí uma visão que você não tinha, entendeu? Motivação, professora. Motivação, legal. Quem mais? Intrigante. Intriga? Intrigante. Foi integrante. Professora, eu não vou resumir em apenas uma palavra, mas vou resumir com comunicação interpessoal e intrapessoal. Legal, muito bom. Eu acho que foi inspirador, porque fez a gente ver tudo de um modo diferente.
Eu não tinha esse ponto de vista, então agora eu começo a ver, tipo, muito amplo as coisas. É muito legal que, assim, você começa a observar mais. Vocês vão ver que, assim, vocês vão começar a observar mais as pessoas. É muito legal isso. Adorei. Professora, e uma coisa também que eu achei legal, assim, antes de julgar, a gente tem que tentar compreender, né, a forma da outra pessoa, né, por algum motivo. Pode falar, desculpa. Isso é muito legal, Sabrina, porque, assim, você veja quantas coisas não estão envolvidas por trás de uma formação, de uma personalidade de uma pessoa, né? Então, às vezes, assim, as pessoas, elas julgam mesmo, mas elas não sabem, assim, que infância que teve aquela pessoa, que estímulo que ela teve, né? Às vezes as pessoas falam, mas esse cara é muito lerdo. Não é que é lerdo, não tem certo ou errado, é o ritmo dele. E a gente tem que respeitar. E muitas vezes as pessoas não respeitam, entendeu? Julgam, né? Mas é legal isso, Sabrina, muito bom. Professora, eu acho que essa matéria é melhor do que a do semestre passado. De quê? De RH? Eu acho que essa aprende mais do que a do melhor. semestre. Ela é mais gostosa. Ela é... A do semestre passado era teórica, né? Não tem como, é teoria pura. Mas essa é gostosa. Ela tem a teoria também, mas é uma teoria diferente, né? Ela é legal, sim. Então, tá bom. Mais alguém? Professora, as pessoas, assim, ela tem o comportamento da pessoa, porque assim, já vem assim, desde o berço, né? Então as pessoas julgam o livro pela capa. Por isso que tem muitos conflitos, né? Sim, exatamente. Aí a gente vai vendo assim, você fica vendo assim, por que a gente, às vezes a gente fala assim, a gente quer melhorar um pouco, aí a gente vai vendo a visão do futuro, né? Fala, poxa, agora eu preciso melhorar daqui para frente, eu vou melhorar, para ser melhor lá na frente, né? Isso mesmo. E é legal fazer essa autorreflexão para melhorar mesmo. Nunca é tarde, não tem idade. A gente tem que avaliar e refletir. Gente, legal, gostei, obrigada. Aqui no último slide, olha, vocês sabem que a gente, o pessoal de gastronomia, eu sempre dou um trabalhinho valendo uns pontos, tá? E para a gente ir agregando aí aqueles pontos que precisam atingir. Para essa semana, eu fiz assim, o básico do básico, que é entrar lá no AVA, no final do capítulo, mas vocês podem fazer da seguinte forma, vou explicar. Eu mandei o livro para vocês, tá certo? No final do capítulo 1, seção 1, tem 3 perguntinhas, tá? E aí vocês vão responder essas 3 perguntas, são 3 perguntas de múltipla escolha. Vocês vão responder 1, letra A, 2, letra B, 3, letra C. E vão me mandar dessa forma no e-mail. E aí eu vou controlando, como eu fiz no semestre passado, tá? E aí eu vou pontuando. Então, o pessoal de RH já sabe como que eu faço. O pessoal de gastronomia, vocês vão me mandar por e-mail. Vou estabelecer uma data. Toda semana eu dou uma atividade valendo ponto para não acumular. E aí eu dou um prazo, geralmente eu dou até o domingo, dou a semana inteira para o pessoal fazer atividade. E aí toda semana a gente vai agregando 100, 150, 100, 150, para ir somando aí a pontuação. Tem gente nova entrando, tem gente fazendo matrícula, enfim. Então, a semana que vem não tem aula, semana que vem é feriado, tá? Então, vocês podem, eu vou dar o prazo aí para fazer esses pontos até o dia do feriado, que vocês têm o final de semana e tal, e vocês me mandem, e valendo só 100 pontos, só essas questões. Às vezes eu peço texto, aí eu dou uns pontos a mais, às vezes eu peço um exercício, aí a gente vai mudando para não ficar uma coisa tão chata, para fazer sempre a mesma coisa. Como é a primeira semana, então eu estou pedindo para fazer o exercício no final da unidade 1, da sessão 1, tem 3 questões. Vocês vão me responder as 3 questões e vão me mandar no e-mail. Depois eu mando para vocês escrito no Professora. Oi. Professora, é a atividade de aprendizagem ou a atividade diagnóstica que tem que enviar? Então, tá abrindo para vocês? Professora, para mim não tá abrindo, é a Carla. Para mim também não.
Sexta-feira a professora não abriu para mim. Então, vamos combinar assim, olha, esta semana, eu acho até que eu vou para ajudar vocês, eu acho que eu vou até mandar as questões. Essa semana eu vou fazer assim. Eu vou dar um copia e cole. Eu vou ajudar, hein, mas não é para acostumar, não, tá? Ó, essa semana, como o AVA não tá abrindo, e já para a gente ir pontuando, eu vou dar um copia e cole naquelas questões, vou mandar para vocês e vocês vão me responder e vão me mandar por e-mail. Vou mandar para vocês por escrito, tá? Não prometo que eu mando hoje, mas até amanhã eu mando. E vou dar um prazo. Obrigada. Vou dar um prazo para vocês respondem. Nessa semana aqui que não está abrindo AVA, para vocês não ficar nesse desgaste. Aí, a partir da próxima semana, a hora que ele estiver mais legal, mais funcionando redondinho, aí a gente vai lá e abre pelo AVA. Combinado? Combinado. Ô, professora. Oi. Fechou. Então tá. Professora, o resultado lá da atividade pode mandar para a senhora sem problema, né? Para a senhora fazer uma análise. Ah, sim. Se você quiser mandar para analisar, pode. Mas, assim, não é obrigatório. Porque, assim, ó, gente, o teste, ele é um dado muito pessoal de vocês. Então, assim, eu não quero que ninguém se exponha. Mas, às vezes, no laudo, ele traz algumas palavras complicadas, alguma coisa que você não entendeu. Aí, se vocês quiserem me mandar, eu posso mandar, não tem problema, não. Eu posso dar uma olhada e mando para vocês. Fica a critério de vocês. Fiquem à vontade. No meu, teve umas palavras lá que eu não entendi, não, professora, mas eu respondi meio termo. Então, pode mandar para mim. Não as perguntas, o laudo, né? E eu aí ajudo na interpretação para vocês. Pode mandar sim, não tem problema. O meu deu que eu sou egoísta. Eu Nossa! Aí, gente, aí é complicado. Nossa, né? como você é ruim. Cada um vai dar uma mesmo. Você foi perguntar para quem? Perguntar para minha mãe, né? Porque às vezes eu não percebo que eu sou. Eu vou perguntar para alguém próximo. Então aí dá uma perguntada para a mãe, para o namorado, para o marido, aí dá uma questionada aí, gente. Talvez tenha umas coisas aí que tenha dado que vocês não sabiam, aí para repensar. Eu acho Combinado. O e-mail você vai postar no WhatsApp, professora? O quê? O seu e-mail você vai postar no Atividade, WhatsApp, né? Tá bom. Eu vou digitar também a atividade, eu vou ver se eu consigo fazer até amanhã e eu já mando no WhatsApp também, no Word. O Tá e-mail bom? do professor está na descrição do grupo, que a gente teve que colocar semestre passado para evitar confusões. Ah, tá. Então tem meu e-mail lá, mas aí eu também mando. Isso, tá bom. Mas aí eu mando de novo. É que a turma de gastronomia tem. Ah, não tem? Não, tá bom, fica tranquilo. Eu mando sim. O meu resultado diz que deu protagonista. Eu acho que é errado. Acho o quê? Protagonista. O que é protagonista? Ah, que é a pessoa principal da história, sei lá, eu entendo assim, Isso, né? que chama atenção, pessoa que chama atenção, pessoa que é o principal, então. Nossa, o meu deu protagonista também, professora. Primeiro eu ri muito, depois eu falei, não, tá bom. Isso tá certo. Então tá bom, gente. Perguntas? Combinado, então? Vou mandar para vocês as atividades, tá bom? Tá bom, professora. Não, professora, obrigada. Professora. Oi. Lá pro capítulo 107 do livro tem umas perguntas também, mas é só para responder as que estão no capítulo 150 e pouco, né? 156 e 157, né? Não, que é bem no finalzão. Do livro? Do livro? Que a senhora falou que tem. Não, tem unidade 1, aí você vai ter lá, seção 1, seção 2, seção 3, seção 4. Hoje nós vimos unidade 1, seção 1. Acompanha lá que tem direitinho. Você vai olhar toda a matéria, você vai ver até umas figuras de lá. Final da seção 1, unidade 1, seção 1. Beleza, então. Mas a senhora vai mandar as perguntas no grupo, né? Vou mandar.
Beleza. Tá bom? Obrigada. Tá jóia, então, gente. Obrigada, boa noite, um beijo para vocês, Boa noite. boa semana. Tchau. Se precisarem de Tchau. alguma coisa, Boa noite. Boa noite. professor. Tchau. Obrigada pela Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.